Meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Só ouvi os desencarnados por enquanto. Boa noite a todos. Agora sim, melhorou substancialmente. Inicialmente, como de costume, eu gostaria de agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de aqui estarmos e que Ele nos ampare, nos ilumine, para que possamos, todos nós, realizarmos a tarefa a que nos propusemos a fazer em nome deles. Que, ao término dos nossos estudos, possamos sair daqui com as reflexões implantadas em nossos corações, possamos utilizá-las no nosso dia a dia, em todos os locais que estejamos, que nos tornemos, enfim, pessoas melhores. Hoje, nós iremos iniciar o nosso estudo de uma forma diferente. Eu pensei em cantar a música que a nossa dupla vai entoar para vocês daqui a pouco, porque diz aquele ditado popular, né? Quem canta seus males espanta, não é isso? Só que eu sou tão desafinado que o bem ia sair primeiro. Antes do mal se espantar, o bem ia se espantar. Então, para não fazer isso com vocês, que já são tão caridosos em estarem aqui para compartilhar esse momento comigo, eu preferi solicitar aos nossos amigos que comece o nosso estudo de hoje com essa canção, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso estudo. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz
remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Muito obrigado. A gente não precisa falar mais nada, né? Pode ir embora, porque quem ouve a música já sabe o que vai acontecer. E essa música, com certeza, vai tocar mais os nossos corações do que qualquer outra palavra que eu venha trazer aqui. Mas vamos lá. O nosso estudo de hoje ele está baseado nessa passagem que se encontra somente no Evangelho de João. Aí vamos falar assim, mas poxa, são 4 os principais evangelistas e só está em um deles, por que os outros também não contaram? E a explicação é até bem razoável. É que os evangelhos de Pedro, de Marcos, Lucas e Mateus, eles são evangelhos que a gente chama de sinóticos, são cópias uns dos outros. Então nós teríamos praticamente 2 grandes evangelhos, que é o de João e os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus, que são sinóticos, são cópias uns dos outros, com foco em um público diferenciado. Cabe aqui a gente ficar explicando para que cada um deles foi escrito. Então, e por que João é muito importante, o evangelho de João? Porque dentre os evangelhos, na certeza absoluta, somente João conviveu efetivamente com Jesus. Nós temos lá o Evangelho, mas Mateus também não conviveu com Jesus? Sim, mas o Mateus que está no Evangelho, não se tem certeza absoluta que foi o Mateus que conviveu com Jesus. Acreditam os historiadores que provavelmente teria sido um discípulo de Paulo, alguém que andou com Paulo e escreveu posteriormente a história. Então, quando a gente ouve a história aqui de João, a gente está ouvindo uma história de uma testemunha ocular, de alguém que presenciou aqueles fatos. E como a perícope é muito longa, né? Aqui ela está até do 17 ao 44, mas o capítulo praticamente já começa contando a história. Eu não teria condições hoje de fazer como a gente faz aqui, aquela análise versículo por versículo, senão só íamos sair daqui 7 da manhã, e eu não quero apanhar hoje. Então, eu vou pegar algumas passagens que são assim, muito importantes em termos de mensagens e a gente vai trazê-las aqui para nós, para o nosso deleite. Só para que a gente tenha um posicionamento inicial, o que acontece nessa história? Jesus se encontra até foragido, a gente pode dizer assim, no deserto da Galileia. Por que ele estava lá? Porque ele estava em Jerusalém e ele é cercado por alguns fariseus que perguntam, questionam dele se ele seria ou não o Messias. E Jesus fala para ele, mas quando eu faço as obras, vocês não acreditam em mim. E as pessoas que não fazem, vocês também não acreditam. Eu estou aqui para testificar que eu sou filho de Deus. E nesse momento, os fariseus pegam pedras para jogar em Jesus. E aí Jesus questiona eles, como sempre, os seus questionamentos são fortes,
E Jesus fala para ele: por qual das obras que eu fiz, que vocês estariam me jogando essas pedras? E aí os fariseus respondem: não são pelas obras, foi pela sua blasfêmia de se dizer filho de Deus. E aí, como se Jesus falasse para ele: então, tem que rasgar o que vocês entendem como a lei de Moisés, porque lá está escrito, e está realmente nos Salmos, textualmente, Salmo 86, se não me falha a memória, que nós somos filhos de Deus. E aí, como é que eles vão apedrejar alguém que está falando algo que está escrito na lei deles? Nesse momento, eles devem ter rateado com as pedras. Jesus sai, mas já sabendo que a partir daquele momento está sendo perseguido, e ele vai para o deserto da Judéia, que é onde João Batista pregava. Aí começa essa história daqui. Jesus se encontrava no deserto da Judéia quando chega para ele uma mensagem de que seu amigo Lázaro estaria muito doente. Jesus fala para os seus apóstolos que aquela doença não é para a morte, e sim para glorificar a Deus, e resolve ficar por ali mesmo. Passado alguns dias, Jesus fala para os seus apóstolos: olha, agora ele está dormindo. E aí eles falam: mestre, então deixa ele dormir, a gente vai lá acordar o homem, deixa ele dormir. E aí Jesus: não, ele morreu. Fala para eles: vamos lá. E aí eles: mas mestre, a cidade que eles estavam, Betânia no caso, é onde os fariseus tentaram apedrejar o Senhor. Eles estão tentando lhe prender. Vai voltar para lá? E Jesus: sim, vamos voltar, vamos à noite, que à noite ninguém nos vê. E Jesus vai para a cidade, chega lá 2 dias depois. Quando ele chega na cidade de Betânia, já faziam 4 dias que o Lázaro havia sido sepultado. E aí, ao chegar na cidade, ele é recebido por uma das irmãs, e aí a gente vai começar a falar aqui alguma coisa. Eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Eu sei que spoiler não é bom, ninguém gosta, mas talvez seja até novidade para alguns. Vocês sabiam que Lázaro morreu? Sabia que Lázaro... Porque ele foi ressuscitado, né? Mas vocês sabiam que Lázaro morreu? Lázaro morreu. E aí? Mas Jesus ressuscitou Lázaro e ele vem a morrer depois? Sim, como todos nós, porque isso é uma etapa da nossa vida. Nascimento e o que a gente chama de vida e morte são simples etapas que a gente passa aqui enquanto encarnado. Mas o que a gente tem de interessante para falar sobre essa morte de Lázaro? Lázaro provavelmente foi assassinado pelos fariseus. E de onde a gente tira essa conclusão, já que não diz especificamente no texto bíblico que ele foi assassinado? Não diz que ele foi assassinado, mas tem essa passagem também em João que diz assim: e muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro, porque já tinham tomado a deliberação de matar Jesus. Porque muitos dos judeus, por causa dele, nesse caso Lázaro, iriam acreditar em Jesus. E aí, imagine os fariseus naquele momento, Lázaro passou a ser uma testemunha viva do poder de Jesus. Todo mundo que via Lázaro falou: esse homem pode nos ressuscitar também quando nós morrermos. Então vamos atrás dele, vamos segui-lo. Então os fariseus nesse momento teriam que matar não somente Jesus, mas Lázaro também posteriormente. Então, apesar de não falar aonde, como ele morreu, acredita-se que provavelmente assassinado. Como a gente começou a contar aqui, e paramos nessa parte, quando Jesus chega no local onde ele foi sepultado, haviam 4 dias.
E aí a gente para pensar, 4 dias, como é que esse homem vai reviver depois de 4 dias? Hoje, os cientistas têm uma dificuldade, principalmente os da área médica, de entender esse processo. Porque, para a grande maioria deles, o corpo físico, depois que ele não tem condição mais de manter os seus órgãos funcionando, ocorre o que ele chama de morte. Só que ele também não consegue, há mais de 6.000 anos, a gente diz 6.000 anos, e isso é fato, eles não conseguem explicar o que seria o coma. O que é o coma? Se para eles, quando o corpo físico não tem condição de manter os órgãos funcionando, a pessoa teria que morrer, como explicar aquele que os órgãos estão perfeitamente funcionando, ele tem frequência cardíaca, frequência respiratória, tem até onda no tronco cerebral, e a pessoa simplesmente não acorda? Como é que a gente explica o coma, então? Isso é um mistério para eles também, até hoje. Assim como é um mistério, eles conseguem dizer bem o que é morte. Se a gente pega lá o dicionário e fala morte, o que é? Ausência da vida. É a descrição que eles fazem. Morte é a ausência da vida. Então, é claro que é caracterizada por várias coisas, cessamento de frequência cardíaca, respiratória, frequência cerebral, principalmente no tronco, mas eles dizem que isso é morte. E eles atestam isso. Olha, esse cara daqui morreu. Atesta, escreve, manda para o necrotério, coloca aquela pessoa num saco, ela vai para ser velada no dia seguinte, e aí está lá a família toda chorando, e de repente a pessoa levanta. Nunca ouviram isso, né? O que eu estou falando aqui deve ser... Isso nunca aconteceu antes. Sua mãe... temos aqui no nosso local... Quer contar rapidamente? Ela morreu, fizeram o que podia, aí levamos para casa, deram mãe, botaram umas roupas de anjo lá, aquelas roupas que vestiam antigamente. E foi o dia inteiro, velório. Aí chegou o caixão, colocaram o caixão na parede assim. Mas meu pai chegou naquela hora e entrou em desespero e começou a gritar e bater no rosto dela e tal. Ok. Ele está contando que o fato aconteceu com a mãe dele. Então, o médico atestou a morte, foi para casa, trouxeram o caixão, quando o pai chegou, começou a gritar, bateu no rosto, ela acordou. Imaginem, isso é comum, gente, isso é muito comum. Se a gente for procurar, são histórias de EQM, né? Existem muitas histórias dessas, de pessoas que são dadas como mortas pelos médicos e, posteriormente, às vezes dias depois, voltam. Mas por quê? Tem enterrados vivos que, posteriormente, no caixão, vê que o corpo estava virado. Tem até casos de atores que isso aconteceu. Mas, por que isso acontece? Por causa dessa última parte aqui, que esses profissionais ainda não compreendem. O que é isso aqui? É o desencarne. E o que é o tal do desencarne? O desencarne, para nós, é o momento em que o espírito desfaz todos os laços que ele tinha com aquele corpo físico. E isso, segundo a espiritualidade, se dá a nível molecular. Então, quando todos os laços que o corpo tem, que o espírito tem, com aquele corpo se desfaz, a partir desse momento, para nós, é que teria efetivamente ocorrido a morte consumada. Por que a gente começa falando disso aqui? Porque na história de Jesus, quando ele chega lá 4 dias depois, e Jesus começa falando com os seus apóstolos, ele dormiu. Ou seja, para os homens estava morto, mas Jesus fala, ele dormiu, como que sabendo que o espírito dele ainda estava encarnado. Vamos lá para acordá-lo.
Então Jesus sabia que Lázaro ainda não havia desencarnado. Ele vai lá simplesmente para provavelmente dar um fluxo de energia vital a mais no corpo, no perispírito, e aí Lázaro se levantaria. Isso aqui é interessante para nós. Mas Jesus chega ao local e aí ele é recebido de imediato por Marta. Marta vem ao seu encontro e chorando fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí Jesus pede que ela vá chamar Maria, a irmã, a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. A Marta vai chamar Maria, quando elas duas chegam no local, Maria fala exatamente a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Maria se joga aos pés de Jesus, começa a chorar, e as pessoas que estão em volta também choram. E aí diz que Jesus, onde ele foi sepultado, e quando ele está saindo para o local do sepulcro, o texto conta que Jesus chorou. E aí eu quero saber de vocês, por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Ele chorou pelo seu amigo que tinha perdido a vida? Não? Então qual o motivo dele estar chorando? Gente, um espírito como Jesus é um espírito que tem uma sensibilidade muito grande pelo próximo. Então, naquele momento, Jesus consegue perceber o sofrimento que aquelas almas, que aqueles espíritos ali estão passando. Ele já sabia que ele ressuscitaria Lázaro, ele foi lá para isso. E ele sabia que em alguns minutos Lázaro estaria vivo novamente. Mas naquele instante em que aqueles espíritos estão com aquele sofrimento tremendo, isso faz com que Jesus se sensibilize de tal forma que ele chora. Não, volto a falar, pela perda do amigo, que ele sabe que isso não aconteceu, mas pela emoção que aquelas pessoas estão ali naquele momento. E nisso eu posso dar até um testemunho, pois aconteceu aí na minha família, quando meu pai desencarnou, era uma pessoa muito querida e foi um acidente doméstico, e aí a nossa família sempre foi, graças a Deus, muito unida, e eu estava consolando minha mãe, meus dois irmãos, meu irmão e minha irmã, os amigos do meu pai, eu consolando eles. Só que chega em determinado momento que aquelas pessoas, a emoção delas, o choro é tão grande que só estar perto daquelas pessoas, a gente não consegue segurar as lágrimas às vezes. Eu não estava chorando pela condição que meu pai estava ali, porque eu olhava ali para o corpo e sabia que ele não estava mais ali naquele momento. Ele provavelmente estava até do meu lado ali, me dando força para auxiliar as pessoas. Mas pelo sentimento que eu sei, pelo sofrimento que eu sentia naquelas pessoas, isso me sensibilizou. E eu tenho certeza que Jesus, um espírito muito mais evoluído que qualquer um de nós, tem esse nível de sensibilidade muito maior. Então, nesse momento, Jesus chorou. Mas Jesus chora mais duas vezes, contam os livros. Ele chora nesse momento, que foi a primeira vez. Ele chora quando ele retorna para Jerusalém, por ocasião da Páscoa, antes da entrada dele, e ele sabe que a cidade, passado alguns anos, vai ser destruída, inclusive o templo vai ter a sua segunda destruição. Os judeus fazem uma rebelião e os romanos, para se vingar, praticamente destroem a cidade toda e o templo. Então, Jesus, sabendo, vendo aquela cidade linda, aquelas pessoas felizes, ele olha e fala: isso tudo vai ser destruído daqui a pouco. Então ele chora também. E o terceiro momento é quando ele está prestes a ser crucificado, a véspera, ele chora também copiosamente, pedindo ao Pai, né? Mas ele não abre mão
da sua missão. Ele decide, ainda sabendo todo o sofrimento que passaria por nós, encarar e ir até o final do trabalho que ele teria que fazer. Quem eram Marta, Maria e Lázaro, principalmente? Mas aqui, Marta e Maria nessa passagem. Conta que Jesus chega nessa casa deles, em que já tinha essa amizade pela família. Jesus na casa, ao chegar, ele é recebido com muito carinho, e a partir daquele momento, Maria vai aos pés de Jesus para ouvi-lo falar, ouvi-lo ensinar, e Marta vai preparar os quitutes, preparar os pães, preparar os bolos, limpar a casa, organizar. E passado algum tempo em que Marta está lá na sua labuta, trabalhando, ela fica invocada com isso, e ela chega para Jesus: mestre, o senhor não está percebendo o que está acontecendo? Só eu estou trabalhando aqui, e minha irmã está sentada aí. Todos devem saber a resposta de Jesus. Marta, Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas você só precisa de uma. E o que a sua irmã escolheu, ninguém vai tirar dela. Por que essa passagem é importante nas nossas vidas? Porque Jesus, nesse momento, dá uma lição de prioridade das coisas que nós devemos escolher na nossa vida. E quantos de nós vivem como Marta, preocupada no dia a dia com os afazeres, sem deixar um tempo que seja para a nossa evolução espiritual? Porque o que Jesus estava falando para ele, para Marta naquele momento, era o estudo. Ela estava aprendendo. E o que ele fala, o que você aprende não é retirado de você. O conhecimento é um tesouro, que quando a gente adquire, a gente não perde mais. Quando a gente desencarna, a gente leva conosco todo o nosso aprendizado. Tudo que a gente aprendeu, a gente leva. Então ele fala para ela: a sua irmã escolheu a coisa certa, o aprendizado. Aí vão falar assim: poxa, mas tem que arrumar casa, tem que fazer bolo, tem que fazer as coisas. Alguém tinha que fazer. Sim, mas não poderíamos ouvir primeiro o mestre e depois irmos fazer as coisas que deveríamos? E é assim na nossa vida, às vezes. A gente não consegue separar um tempinho que seja para a elevação espiritual. Deixa os afazeres tomar conta. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente. Para aqueles que vieram aqui hoje, estão aqui nesse momento, eu diria que esse slide e o outro que está à frente são os mais importantes de tudo que a gente vai falar aqui hoje. Então, eu pediria uma atenção assim, muito especial para esse slide daqui. Por que esse slide daqui? Porque quando Jesus fala onde é que está o túmulo, que ele quer ir lá, a Marta fala para ele: mas, mestre, já tem muito tempo, 4 dias que ele foi sepultado, quando Jesus manda remover a pedra. Tem 4 dias que ele foi sepultado. E aí Jesus fala para ela: eu não disse que eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente? Você crê nisso? Ok. Jesus fala: eu sou, nesse momento, a ressurreição e a vida. Mas Jesus falou também: eu sou o caminho, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega. E assim como Jesus, os principais profetas do Antigo Testamento
aqueles que realizaram grandes proezas, tem passagens em que eles usam essa frase, eu sou. E por que isso é muito importante para nós? Quando Jesus é questionado aonde está Deus, aonde está o reino de Deus, Jesus fala, vocês não encontrarão nem lá, nem aqui, porque ele está dentro de vocês. Quando Jesus fala que ele é o Filho de Deus, ele fala que eu e o Pai somos um. E o que isso tem a ver com o eu sou? Bom, vamos lá. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem certeza? Celular. Okay. O que é isso aqui? Computador. E como é que vocês têm certeza disso? E como é que vocês sabem que aqui na minha mão estava um celular e aqui tem um computador? Estão vendo. Ok. Então, a realidade só existe diante do observador. As coisas só se tornam reais quando nós observamos. A física quântica hoje fala isso, que a realidade depende totalmente do observador. A física das partículas fala isso. E o que isso tem a ver com Jesus falar eu sou? Ainda não entendi. Vamos lá. Se a gente tem que observar para que aquilo se torne a realidade, a nossa vida é a realidade do que nós vemos nela. Como assim? Não estou entendendo ainda. Ok. Exemplo, você vai fazer uma prova qualquer e tem que tirar uma boa nota. Se na sua consciência você não tem a certeza que vai tirar uma boa nota, você vai fazer 200 vezes aquela prova e vai tirar uma nota ruim. A nossa consciência é que forma a realidade. Quando a gente se olha no espelho, se eu tenho um peso para pegar, eu olho e falo assim, isso aqui eu não vou conseguir. Você não vai conseguir, porque você já formou na sua consciência aquela realidade que você não é capaz de fazer. Jesus, ele quando fala eu sou, ele está usando o Deus que tem nele, porque nós somos como o peixe no oceano. O peixe não tem consciência de que ele está no oceano, mas ele só vive ali dentro daquele oceano. Fora dali ele não vive. Nós assim somos em relação a Deus. Deus está em todas as partes, inclusive dentro de nós. E nós temos que exercer, praticar todos os dias a força do eu sou. E a força do eu sou começa da consciência de que eu sou filho de Deus. Enquanto eu não tenho essa consciência de que eu sou o filho de Deus, eu não realizo nada. Tanto que Jesus fala, vocês farão obras maiores do que eu. Quando o nosso nível de evolução for similar ao que Jesus tem, aí provavelmente ele já vai estar muito mais avançado, mas nós seremos capazes de executar essas coisas. E por que nós não temos esse poder hoje ainda? Porque imagina, às vezes numa simples discussão de trânsito, o nosso pensamento, a nossa vontade seria de matar o outro cara, por uma coisa muito banal. E isso acontece no dia a dia. Pessoas que não conseguem se controlar e acabam fazendo com o outro com as próprias mãos. Se a gente já tivesse o poder do pensamento, imagina um saindo destruindo o outro. Então os poderes são nos trazidos na medida que nós saibamos controlar e utilizar esses poderes.
Que fique essa lição. Olhe para você como o Filho de Deus, aquele que é capaz de executar, aquele que é capaz de fazer. Quando você acredita realmente que é capaz de fazer, as coisas começam a se transformar. Tudo depende dessa realidade que é você que está criando. Não depende de mais ninguém. É da realidade que você cria na sua vida. É como você encara o mundo. Você pode olhar para uma pessoa e achar que ela não presta. E outra pessoa olhar para a mesma pessoa e achar que é a melhor pessoa do mundo. As realidades são diferentes. Quem está criando essas realidades? Somos nós. Dentro de nós. Jesus, ao chegar no túmulo, dá esse comando: removam a pedra. Por que Jesus manda remover a pedra? Não era ele que falava que aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda, se mandar uma montanha, sair daqui e ir para lá, a montanha vai? Para que ele vai mandar, então, remover a pedra? Uma pedrinha pequenininha dessa daqui. Então Jesus não tem fé do tamanho de um grão de mostarda? É isso? Por que Jesus manda remover a pedra? Interessante, não é? Mas a resposta é muito simples. Nós devemos aprender diversas lições com a remoção dessa pedra daqui. Primeiro é a gente encarar a pedra como um obstáculo. Então, nós devemos aprender a remover os nossos próprios obstáculos. Outra lição que a gente aprende aqui é que, para remover os obstáculos, eu tenho que fazer um esforço muito grande. Porque os obstáculos, às vezes, são muito pesados para nós carregarmos. Os fardos, às vezes, são pesados. Mas faz parte, a pedra aqui simbolizando os problemas, nós temos que ter força para remover os obstáculos da nossa vida. Uma terceira lição que a gente aprende daqui é que, às vezes, sozinhos, nós não conseguimos remover as pedras dos nossos caminhos. A gente vai precisar de um amigo. E aí a gente tem que ter a humildade de aceitar a ajuda daquele amigo. A quarta lição que a gente tira daqui é que Jesus nos usa como aqueles que auxiliam as outras pessoas. E aonde é que a gente pode provar isso? Quando Jesus chega para chamar Lázaro, ele olha para o céu e agradece. E ele fala: Senhor, eu sei que o Senhor me ouve, mas eu falo em voz alta para que essas pessoas aqui ouçam também, porque eu sei que o Senhor vai me entender. A certeza de Jesus era absoluta naquele momento, mas ele levanta as mãos e agradece. Lázaro ainda não havia saído, ele ainda não havia chamado Lázaro, mas ele já agradeceu. Não é estranho? Normalmente, o que a gente faz? Espera o fato acontecer para depois agradecer. Esses espíritos evoluídos, eles já têm certeza da providência divina. Então, eles agradecem porque já sabem que o pedido deles já está sendo atendido. Olha como é que começa a mudança do pensamento de um espírito mais evoluído. Mas Jesus também, no milagre da multiplicação dos pães, da mesma forma, ele levanta os pães. Eu fiz esse estudo aqui há 2 semanas atrás. Levanta os pães, agradece e começa a partir os pães e peixes. Ele primeiro agradece, depois ele parte o pão. Mas quem leva o pão para as pessoas
não é Jesus, são os seus discípulos. Ou seja, mais uma vez, Jesus nos usa como aqueles que têm como missão ajudar o próximo. É uma forma de nós treinarmos e praticarmos o bem que a gente tem que fazer enquanto encarnado. Será que nós estamos levando o pão para o nosso próximo? Será que nós estamos no dia a dia auxiliando a remoção das pedras do caminho? Às vezes a gente não quer remover nem as nossas. Não tem coragem de remover nem as nossas. Como é que a gente vai continuar na jornada? Jesus, depois de fazer o pedido ao Pai, em voz alta, dá o comando: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. O que Jesus está falando aqui? Lázaro, naquele momento, estava dentro do sepulcro, sozinho, amarrado com as faixas. É como a música que toca no início. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Dentro dessa caverna, sem ver saída, sem enxergar a luz, clamando a Jesus que venha nos chamar para fora. E ele dá esse comando. Mas isso não vem só de Jesus. Esse venha para fora é algo que já vem desde a mitologia. Platão usava isso. Então, ele conta a história do mito da caverna de Platão, em que as pessoas nasceriam dentro de uma caverna, acorrentadas, e por trás dessas pessoas passariam outras andando, e havia uma luz tênue ao fundo que, com a passagem dessas pessoas, reproduzia no fundo da caverna aquelas imagens daquelas pessoas passando. E eles ouviam as vozes também. Mas para aquelas pessoas que nasceram ali, a realidade, o que eles viam, era somente aquelas imagens na parede. Então, para eles, a realidade deles, o que havia de vida, eram aquelas imagens projetadas na parede. E um deles consegue sair e consegue ir para fora dessa caverna, ver a luz do sol, ver que existem cores, flores, outras pessoas, e ele resolve voltar para falar com os seus amigos. E lá ele é morto por esses amigos que não acreditam nele. Então, por aí, a gente já cria similaridades até com a própria história de Jesus, que está num local totalmente iluminado e vem para o fundo da caverna tentar nos avisar: Lázaro, saia da caverna. E foi morto por aqueles que não acreditaram nele, no seu chamado. Depois que Lázaro sai da caverna, Jesus fala para ele, para as pessoas que estão ali do lado: tirem as faixas. Tirem as faixas, porque ele já estava todo enfaixado. O que simbolizam, se a gente for fazer uma analogia aqui, essas faixas que estavam enroladas no Lázaro? O que são essas faixas que o mantinha preso no fundo da caverna? São essas coisas aqui. Eu só vou pedir desculpas aqui pela foto, não fui fazer uma selfie, mas ficou muito baixa, ficou mostrando o abdômen. Eu estava com pouco dinheiro na hora, o que eu tinha no bolso eu coloquei ali para fazer a foto. Então, pedi desculpas só pelas imagens aqui, mas, brincadeiras à parte, são essas coisas que nos mantêm na caverna. O apego ao mundo material. E aí vai falar assim: poxa, Couto, mas então nós não temos que ter nada, nós temos que ser totalmente desprovidos de tudo para que Jesus goste de nós?
Não, não é isso que nós estamos falando aqui, não. Jesus só fala que nós não devemos ter dois senhores. O que é isso? Tudo que você não abre mão, nós falamos isso, terminamos assim há 2 semanas atrás. Tudo que você não consegue abrir mão, lhe faz escravo. Você é escravo do que você não abre mão. E a gente está falando aqui de tanto coisas materiais, até do sentimental. Se a gente tem um apego monstruoso por alguém que a gente não consegue abrir mão, eu sou escravo daquele relacionamento. Então é essa escravidão que Jesus quer nos livrar. E aqui tem diversos tipos, né? O status, o poder, a riqueza. São diversas coisas que nos tornam escravos. São vendas que estão nos nossos olhos que nos mantêm presos no fundo da caverna. Quanto mais cedo a gente aprende a não se tornar escravo dessas coisas aqui, mais cedo a gente está preparado para sair da caverna. Por último, nós temos essa imagem. Jesus abraçando um amigo. Jesus abraçando um amigo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui no dia a dia vão para a rua e passam por uma pessoa que nunca viram e dão um abraço nessa pessoa? Alguém aqui faz isso? Principalmente com o americano, né? Nunca viu o cara, chega e passa por ele e dá um abraço. Vai ser preso. Ok, perfeito. Também acho que isso vai acontecer. Ok. Quem é que a gente abraça então, se a gente não faz isso com um estranho? Quem? Isso. Quem? Amigos, familiares. A gente faz isso, esse abraço, com as pessoas queridas, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que nós temos relacionamento. Todos aqui gostariam de um abraço de Jesus? Foi pior do que boa noite. Eu não senti firmeza disso não, hein? Todos aqui gostariam de um abraço de Jesus? Agora sim, acordaram. Sim. Mas para a gente ter um abraço de Jesus, o que a gente precisa? É isso aí. Ser amigo de Jesus. Porque nós só somos abraçados por aqueles que são nossos amigos. E como nos tornamos amigos de Jesus? Como? Como é que a gente se torna amigo dele? Conhecendo Jesus, seguindo os seus passos, abrindo mão daquelas coisas que nos prendem à caverna, saindo da caverna porque ele está lá fora nos esperando. São as contradições das nossas vidas. Nós queremos ser amigos desse Espírito que nos ensina, que nos ama, mas não queremos abrir mão das coisas que nos prendem no fundo da caverna. E é esse o grande convite para a noite de hoje. Que nós possamos, no nosso dia a dia, sempre fazer reflexões se os meus atos, se os meus passos estão me levando para fora da caverna ou estão me mantendo preso lá. Se ao sair, eu tenho a certeza absoluta que Jesus já estará me esperando, porque eu fiz a minha parte. É assim que nós devemos acordar no nosso dia a dia, fazendo a nossa parte para um dia receber um abraço apertado desse nosso grande amigo que nos espera. Um ótimo final de semana a todos. Deus os abençoe.